Meus irmãos, eu quero desejar a todos, então, um bom dia e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nos foi incumbido compartilhar a palavra de Deus. É uma alegria nós, nesta manhã, estarmos aqui estudando a palavra. E eu quero convidá-los, então, a abrir em Efésios capítulo 4. Irmãos, então nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 4, de 7 a 11, e eu chamo a sua atenção. Paulo, lá da prisão de Roma, ele escreveu para os irmãos de Éfeso, assim: "E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor." Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez rogamos a Ti a Tua direção, Tua iluminação, para que nós nos alimentemos da Tua palavra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema nosso é uma pergunta: o que é uma igreja madura? O que é uma igreja madura? E o texto de Efésios aqui, ele vai falar sobre essa maturidade da igreja. E aqui então Paulo, ele vai nos ensinar que para que a igreja ela caminhe rumo à maturidade, é necessário que cada um de nós dê a sua própria contribuição. É importante que nós aqui falemos que Deus ele é soberano, Deus é poderoso para edificar a igreja dele. Nós que somos reformados, presbiterianos, nós focalizamos a soberania de Deus para cuidar da igreja e sustentá-la até o fim, e é Ele que dá garantia de tudo isso. Mas essa é só uma parte da doutrina reformada. A outra parte é que na soberania de Deus também, Ele se vale daqueles que Ele chamou, deu novo nascimento, adotou, e agora concede a eles esse privilégio de serem cooperadores de Jesus. Essa palavra, cooperador de Deus, cooperador de Cristo, é uma palavra que está no Novo Testamento e diz que nós cooperamos com Deus na edificação da igreja dele. Nós somos responsáveis. A igreja deve amadurecer, mas esse amadurecimento, na vontade soberana de Deus, passa por nós, pelo povo dele. Então, é isso que Paulo ele está falando aqui para os Efésios. Esses dias atrás,
eu estive pregando em Efésios capítulo 3 e Paulo ele fez um pedido a Deus, ele fez uma oração. A oração dele é que nós fôssemos fortalecidos no interior pelo poder do Espírito Santo e que esse fortalecimento nos levasse a amar Cristo de todo o nosso coração e que esse amor a Cristo fizesse crescer, então, o amor dele em nós para que nós amemos uns aos outros e aí com toda a igreja nós conheceríamos, né, toda a plenitude de Deus. Com toda a igreja. Ele não diz que cada um vai conhecer sozinho, ele diz todos nós vamos conhecer. E aí, naquela oração, ele pede isso, e aqui no capítulo 4, ele vai mostrar como isso pode ser praticado. Como nós podemos praticar isso hoje? Como toda a igreja do Senhor pode praticar isso? Então, vamos ver, né, o primeiro princípio que nós tiramos daqui, né, para que nós possamos edificar a igreja, né, rumo à maturidade, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele concedeu dons para cada um dos seus servos. Então, se o Senhor Jesus Cristo, ele concedeu dons para cada um dos seus servos, e ele concedeu dons para que a igreja dele fosse edificada, então nós chegamos à conclusão que ele quer que a igreja dele seja edificada. Ele deu dons para garantir que a igreja dele seja edificada, e nós que estamos, né, aqui, vamos dizer, os servos dele, nós temos então dons e um mandamento para que a igreja dele seja edificada. Ele quer que a igreja dele seja edificada. Ele deixa claro que a igreja seja edificada. Ele quer que nós tenhamos condições de edificar a igreja dele. Então ele deu dons. E ele podia contar com os anjos para fazer essa obra, mas não é obra para anjos. Ele poderia ele mesmo trabalhar e fazer essa obra sozinho, mas ele não quer fazer assim. Ele quer utilizar os servos dele, embora nós sejamos ainda imperfeitos, mas ele se vale desses remidos, salvos, perdoados, ainda, né, santificando, né, e lutando contra essas imperfeições. Então veja, vamos voltar para o texto aqui, Efésios capítulo 7, nós vamos ver como o Senhor, então, ele tem um plano de edificar a igreja, ele nos chamou para isso. Então, lá no versículo 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, quando ele diz aqui, Paulo diz para a igreja que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Que graça é essa que ele está falando? A gente pode pensar, a graça é favor imerecido, ele está falando da salvação. Então, se for assim, ele concedeu a graça da salvação segundo a medida do dom de Cristo. Também. Mas o contexto aqui não nos permite usar a palavra graça só falando do perdão dos nossos pecados. Mas ele está falando aqui que a graça é os dons que ele nos dá, a capacitação que ele nos dá para que nós possamos servir. Então, a capacitação é chamada de graça, também é um favor merecido. Nós não merecemos, mas ele nos faz pessoas capazes de servir a ele, o grande rei, né? E nós aqui como servidores do grande rei. Bom, então ele diz que a graça foi concedida, então a igreja, ela é uma unidade e os crentes, apesar de nós vivermos na unidade, nós temos diversidade. Então, quando ele diz que ele concedeu dons, os dons não são iguais. Né? A Bíblia ela tem algumas listas de dons aqui, em Romanos, em Coríntios, aqui em Efésios também, e nós vamos perceber que quando ele dá dons, ele não dá dons para todo mundo ter a mesma capacidade, para todo mundo fazer a mesma coisa. Até porque, né, quando se trata de edificar o corpo de Cristo, existem várias áreas que precisam ser observadas, melhoradas, tratadas, né, edificadas. Então, para que haja gente para todas essas áreas, tem que ter dom diferente. Até porque
né, as pessoas não são iguais no seu jeito de ser, no seu temperamento, né, na sua formação. E o Senhor, Ele aproveita mesmo e usa essa diversidade. Então, quando nós estamos falando de dons, nós estamos falando de diversidade. A igreja é uma só. E ela deve ser una mesmo. Mas o trabalho, ele é feito por pessoas diferentes, com visões diferentes, porque essas visões diferentes, dadas pelo Espírito, é que nos capacita a enxergar tal coisa que às vezes o irmão não enxerga e a gente tem uma resposta para aquilo. Né? Então, os dons são habilidades para unir e edificar a igreja, para glorificar a Cristo. O trabalho principal do povo de Deus não é só correr para lá e para cá com programações, né, as festividades durante o ano. O trabalho principal para a edificação, primeiro, é trabalhar pela união da igreja. E uma vez que essa igreja, o tempo todo, nós trabalhamos para garantir a união, né, aí juntos nós vamos ver as áreas onde precisa ser melhorada. Né? Então, os dons da graça concedidos por Cristo, aqui diz que ele concedeu quando ele foi exaltado. Né? Quando nós olhamos aqui o texto, voltando de novo, no versículo 8 diz que a ocasião em que ele concedeu o dom a cada um de nós foi quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí o texto ele diz, olha, o que quer dizer quando ele subiu, que ele subiu, senão que havia também descido até as regiões inferiores da terra. E ele continua dizendo que esse que desceu às regiões, ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, ele está fazendo aqui uma retrospectiva depois da ressurreição. Ele quer dizer assim, olha, o que leva Jesus a nos dar dons? Ele diz, olha, é o seguinte, Deus deu a ele todo o poder e autoridade. E quando ele cumpre a obra dele de redenção, de dar o sangue, né, para perdão dos nossos pecados, então agora ele sai vitorioso, ele ressuscita vitorioso, Deus aceita aquela oferta que ele faz de si mesmo, ele encerra essa parte aí, né, de oferecer o sangue de si mesmo, e agora é hora dele subir para reinar. E quando ele sobe para reinar, né, ele recebe de Deus, né, a recompensa pela obediência perfeita dele. E a recompensa nada mais é do que ele ser o representante do Pai no governo de todo esse cosmo é dele. Ele ajudou a criar, afinal, mas agora, como mediador, o Senhor dá a ele toda a autoridade, todo o poder para ele ser rei, para ele ser juiz, e aí ele tem uma grande obra pela frente. E a grande obra é que o nome dele seja conhecido de todos os povos, dos povos do mundo que estão nas trevas, escravos de Satanás, eles sejam trazidos para serem adoradores dele, só que ele não vai fazer isso porque ele está reinando lá no céu. Ele vai delegar isso. E aí é onde Paulo diz que ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, e Paulo está citando um salmo lá do Antigo Testamento, né? E nós podemos até dar uma olhada neste salmo aí. Deixa eu voltar aqui, é o Salmo 68, 18. Quem tiver aí, abra. Ele vai então dizendo, o Senhor foi glorificado, o Senhor veio a esse mundo, né, andou aqui nesse mundo de trevas, mas também ele subiu depois que ele cumpriu a missão. E ao subir, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o Salmo, ele traz uma ideia um pouco, parece que diferente. Só que Paulo adaptou. Quer ver? Leia aí o que o Salmo diz. Salmo 68, 18. Quem puder ler, leia bem alto. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, o salmista está falando de um guerreiro que foi vitorioso, né? E ele levou ali cativo os prisioneiros,
E esses prisioneiros, ele fez deles dádivas para o Senhor. Antigamente, quando os exércitos eles guerreavam, às vezes, quando eles matavam alguns soldados, matavam algumas pessoas, mas outras pessoas eles levavam vivas. E essas pessoas vivas passavam a ser escravos, né? Era como se fosse um lucro para eles, era o despojo. E esse despojo, esse lucro, era algo que favorecia eles. Então, quando ele chegava na cidade, ele trazia o rei, né, vitorioso, ele fazia uma carreata, se fosse nos dias de hoje, né, soldados, vencedores, o rei vinha, claro, à frente, né, o que estava lá na guerra, e, embora que ele nem guerreasse, mas ele é o responsável, então ele vinha glorioso, e os soldados vinham, e depois vinham os prisioneiros amarrados, cabeça baixa, né, agora eles eram dádivas, pertenciam. Então, o salmista está aqui usando uma figura desses prisioneiros e dizendo que o guerreiro aqui do Salmo, ele pegou essas pessoas e transformou em dádivas para Deus. Eles vão servir a Deus. E aí Paulo, lá no Novo Testamento, ele pega essa passagem e ele aplica a Cristo. Ele diz, Cristo fez a mesma coisa. Cristo, ele foi o vencedor, ele derrota Satanás lá na cruz, e ele só deu o primeiro golpe, e ele vai derrotar todos os inimigos dele em toda a dispensação, até a volta dele, o reino dele vai avançar, o reino do inimigo vai perder força, e ele só vai ser vitorioso. E à medida que ele vai vencendo, esse mundo está cheio de gente mortos em delitos e pecados, vão caminhando para o inferno, só que ele vem, né, com a graça dele salvadora, e ele então salva essas pessoas, tira das trevas e transforma em filhos, transforma em crentes, né, e essas pessoas agora são escravos dele, pertencem a ele, e ele então carrega essas pessoas no cortejo. E o que ele vai fazer com essas pessoas que antes estavam nas trevas, eram escravos de Satanás, caminhavam para o inferno, não tinha esperança nenhuma? O que ele faz com esses prisioneiros? Aí ele pega a ideia do Salmo. São dádivas para Deus. É o que nós somos. O Senhor nos salvou, nos comprou, escravos dele agora, éramos escravos do inimigo, e nem de Satanás éramos filhos da ira de Deus. O pior era Deus, porque se caíssemos nas garras de Deus, é inferno na certa. Então, nós somos salvos de tudo isso daí. E ele nos salvou para quê? Escravos que agora têm utilidade para ele. Para que eu vivo? Para que eu sirvo? Para que a igreja serve? A igreja foi reunida pelo Senhor para poder servi-lo. E a igreja vai servi-lo quando vai buscar os remidos e fazê-los discípulos. E uma vez que eles estão reunidos, nós precisamos ser edificados. E aí é onde ele dá os dons. Esses escravos têm utilidade porque, pelo Espírito Santo, ele vai dar capacidade para cada um trabalhar para o reino dele ser edificado, trabalhado, crescido. Cada um de nós. Ninguém fica de fora, né? Então veja, os dons, queridos, nós passamos a conhecer esses dons e a desenvolver esses dons no meio da igreja. Então, se eles forem usados para o serviço de Cristo, os dons, eles são meios da gente amadurecer. E a igreja amadurecer e o Senhor ser glorificado. Se os dons não forem usados, ou forem usados de forma egoísta, a igreja vai virar aquela igreja de Corinto, que Paulo dizia, vocês têm todos os dons, mas apesar de terem todos os dons, a igreja estava cheia de problema. E mesmo assim, Paulo não disse que eles eram descrentes, não. Paulo disse que eles eram santos, os chamados, mas estavam equivocados e até sendo egoístas. É por isso que ele fala do amor, lá no capítulo 13 de Coríntios. Eu vou mostrar uma forma mais excelente de vocês encararem o uso dos dons. Ainda que eu fale a língua dos anjos, né? E aí ele vai falando, é assim que tem que ser usado os dons.
Bom, vamos voltar para os dons aqui de Efésios, então. Eu quero resumir essa primeira parte do estudo. Qual é a primeira parte aqui? A primeira parte é que foi o Senhor que concedeu dons para cada um de nós, e, portanto, se Ele quer, Ele deu dons para a igreja ser edificada. Quem somos nós para não sermos usados ou não nos comprometermos com os nossos dons a edificar a igreja dele? Quem somos nós para ter uma ideia diferente da dele? Foi ele que fez tudo isso, tudo obra dele. E ele é soberano, e ele quer, e vai ser. Ele disse: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Então, o que ele tem programado, ele vai fazer. Ninguém empata ele, não. E quem somos nós para empatar? E quem somos nós para ficar de fora? Vamos pensar diferente. Vamos pensar no castigo, não, vamos pensar no privilégio. Quem somos nós para ficarmos fora dessa, hein? Será que eu vou perder essa? Jamais, né? Esse pensamento não cabe para nós. Então, resumindo então aqui, nós temos 3 coisas a pensar. Primeiro que todo crente ele possui algum dom. Então, se o Senhor deu dons, ele fala dos dons de liderança somente aqui, né? Os apóstolos foram os primeiros que lançaram as bases, os profetas, naquele tempo que a palavra ainda não estava sendo escrita, né? Estava sendo formada, estava sendo inspirada. Então havia os profetas, os evangelistas, como aqueles que desbravavam, iam para todos os cantos evangelizando, levando o evangelho, e os que cuidavam do rebanho, pastores e doutores, ou pastores e mestres, é o que aprofundavam na palavra para poder ensinar os que eram chamados e até para combater aqueles que tinham ideias contrárias, né, contra a doutrina de Cristo. Os pastores e mestres. São os presbíteros também. Né? Em certa medida, os presbíteros entram aqui nessa categoria de pastoreio. Né? Então, todo crente tem algum dom. Qual é o seu ou os seus dons? A gente não precisa ficar preso somente naquela lista que tem na Bíblia. Deixa eu ver se eu prego, eu lidero, o que eu faço? Na verdade, o que a Bíblia ensina quanto a dons não é que a gente fique preso àqueles nomes, não. Ali, alguns comentaristas, eles vão dizer que muitos daqueles dons se referem às necessidades da época, do lugar. Então, o Espírito Santo, ele tem dons para as necessidades daquela igreja, daquele povo, naquele momento. E não é a edificação do prédio somente, não. É a edificação da vida de pessoas. O que as vidas das pessoas necessitam? O que eu posso fazer para aproximar, né, com o que eu sei fazer, como eu posso falar, com o que eu posso contribuir para edificar aquela vida, ou do irmão ou do visitante. A gente tem que pensar assim, em primeiro lugar. E depois tem outras coisas, construir, reformar, né, empreender para a igreja, tudo isso faz parte também. Bom, então cada um tem dom. Qual é o seu dom? O que você pode fazer? Eu não sei fazer nada. Claro que sabe. O Senhor subiu às alturas de conceder o Espírito para quê? É só uma questão da gente trabalhar para conhecer. Eu não preciso de pensar em coisa mirabolante aqui, não. É o estar presente. Eu estou aqui, né? O que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? Bom, segunda coisa aqui, existe uma grande variedade de dons. Né? Então, como nós já dissemos, conforme as necessidades, né, existe dons. E cada pessoa, às vezes, pode fazer muito mais do que uma coisa só. Em geral, nós temos capacidade de fazer mais do que só uma coisa. Muito mais do que uma. Tá? Em terceiro lugar, os dons, eles visam a edificação do corpo de Cristo. Está no versículo 12 aí. Olha aí. E ele mesmo concedeu isso, isso e isso, com o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E aí vai. Com o objetivo, ele quer aperfeiçoar o corpo de Cristo. É isso que ele quer. Ele tem isso em vista.
O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele ainda diz que tem 4 áreas do crescimento espiritual da igreja que nós podemos ver aqui, que são elas. Primeira área, os dons servem para maturidade espiritual e para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Tornar semelhante a Cristo é obedecer a palavra e começar a crer e concordar e eu me ver dentro daquilo que o Senhor quer que eu seja. Isso é ser semelhante a Cristo, não é nada mais místico do que isso, não. E nós devemos trabalhar para nos parecer com Cristo. Às vezes a gente se preocupa com um trabalho tão longe disso aqui, e às vezes a nossa maior necessidade é nós nos parecermos com Cristo. Isso muitas vezes acontece por meio de oração, de conversa entre irmãos, de ajuda mútua, às vezes uma palavra de confrontação amorosa, por aí não. Isso aí não é o caminho, né? Então, quer dizer, a gente precisa ajudar o outro quando perceber que está parecendo algo que não é Cristo, levar a pessoa a enxergar. Por aí você não está parecendo Cristo. O que você acha de pensar por aqui? Por aqui sim você está parecendo Cristo. E às vezes a gente tem uma tendência de permitir que o irmão se desvie, né, e até bata palma. Isso está errado. Nós precisamos nos entristecer quando vê isso e desejar que os nossos irmãos voltem à aparência de Cristo. Isso acontece a vida toda. Todo dia é dia de tentação, todo dia é dia de coisa para atrapalhar a gente. Então, todo dia também é dia da gente ajudar o outro, né, com os nossos dons a parecer com Cristo. Então, maturidade espiritual. Segundo lugar, estabilidade espiritual. Ele diz aqui, né, sobre não ser enganado por doutrina. Né? Aqui entra em grande parte o trabalho do pastor, do ensino, né, da repreensão, o trabalho dos presbíteros também, com maior maturidade, né, diante do povo. Mas existem também muitos irmãos sábios na igreja. Muitas irmãs sábias, né? A Bíblia diz até das irmãs mais velhas, sejam mestras do bem, aconselhando, né, as mais jovens. Então fala dos homens também de experiência. Então toda a igreja aqui, a gente não vai deixar só nas costas do pastor e dos presbíteros, né, a tarefa de, às vezes, tirar uma ideia errada que está na cabeça. Então, eu vi isso aqui na internet, eu vi isso aqui, né, não sei aonde, a igreja está aparecendo com a novidade ali, o que você acha, né? Às vezes a pessoa não vai nem falar com o pastor, fala com outro irmão. E é nessa hora que o irmão, tendo oportunidade, diz, olha, isso aqui não. Tira isso da sua cabeça. Você não tem boa doutrina? Vamos para a boa doutrina. Vamos até estudar a doutrina na igreja, se você não tem ido para a igreja. Mas isso aí não. Né? Bom, aqui também diz, em terceiro lugar, servir e falar a verdade em amor. Então, o reino de Deus, ele é estabelecido com a verdade. E essa verdade tem que ser estabelecida com amor. E a cooperação espiritual, em quarto lugar. Bom, nós vamos aqui agora para o outro ponto, que é o último ponto nosso. Então, relembrando, Cristo, ele deu dons para edificar a igreja, esse é o plano dele. Os dons, eles servem para edificar mesmo, né? Nós vimos aqui que não há outro caminho. Por último, a igreja ela é edificada à medida que cada parte coopera. Então, parece ser bobagem dizer isso aqui. É claro que cada parte tem que cooperar, mas vamos ver como é que ele está dizendo isso aqui. Então vamos lá para o versículo 7 primeiro, né? Relembrando o que ele falou. E a graça foi concedida a cada um de nós. Ele poderia ter dito, e a graça foi concedida a todo mundo. Mas aqui ele está fazendo está sendo bem assim, desmiuçado, né? A graça foi concedida a cada um. Cada um é olhado pelo Senhor, cada um é visado pelo Senhor. Até aquela pessoa, né, que acha, quem sou eu, né? Mas aquela pessoa, o Senhor tem plano para ela, e olhou para ela, e lá na eternidade ele preparou ela também.
Então, o corpo ele deve edificar, mas vou repetir, cada parte tem que trabalhar. Então, cada um recebeu um dom da graça de Cristo, com vista a aperfeiçoar os santos para o desempenho do serviço, para edificar o corpo de Cristo. Então, quando alguém deixa de usar o seu dom, alguma área da edificação vai ficar precária, vai ficar atrofiada, vai ficar desassistida. E com isso a igreja não vai ser plenamente edificada enquanto não houver todos funcionando. Ela vai, claro que mesmo que alguns trabalhem, a igreja vai continuar. A igreja não vai ser nunca destruída, né? Ela não vai acabar. Mas, à medida que todo mundo entende o seu papel, ela cresce com poder, com vida, né? E ela faz mudança no seu meio. Então, o objetivo dos dons é que ninguém fique de fora. Todos, aqui o texto diz que todos devem chegar à unidade da fé, mas ele diz que tem que ser todo mundo junto. A Bíblia diz que nós devemos chegar à perfeita varonilidade, ou seja, aquela medida da estatura de Cristo. Ele quer dizer, parecer com Jesus, mas ele diz que todo mundo precisa parecer com Jesus. Aqui ele está dizendo que nós devemos, então, servir e todos têm que servir. Então, todos têm que estar envolvidos, todos precisam estar bem ajustados e consolidados. Aqui diz que o auxílio deve ter o auxílio de toda junta, que todo o corpo deve efetuar. Então, o que eu quero repetir? A palavra todo aqui, ela é repetida no versículo 16, pelo menos 4 vezes. Olha o versículo 16 aí para você ver. Pode até ler. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aí ele está dizendo, olha, então nós somos o corpo de Cristo. E aí, o corpo desse Cristo aí, ele deve estar ajustado. Ou seja, desajustado é quando ele não consegue andar junto. Ele tem que estar ajustado. E ele vai estar ajustado quando a gente começar a se ajustar nós mesmos e resolver o que nos desajusta. Consolidado, né? Ele tem que estar realmente firmado. E aqui ele está dizendo que isso vai ser feito como? Lê aí. Ele deve estar... Todo o corpo tem que estar ajustado e consolidado como? Pelo. A palavra pelo aí mostra a forma como isso vai acontecer. Pelo auxílio de toda junta. O corpo tira as juntas do corpo. O que acontece? Quem é da área de enfermagem médica aqui? Quem é? Tu. Tira as juntas do corpo. O que acontece? Desmunheca? Bah! Então, junta é a parte que firma o corpo. A gente pensa, o Senhor firma. É verdade. Mas aqui ele está dizendo que a junta é a obra de cada um que faz com que, quando vê a igreja desfacelando, ele puxa para junto e resolve. Não, vamos ficar firme aqui, vamos ficar junto aqui. Quando nós tomamos a atitude de firmar a nossa comunhão, nosso amor mútuo, não permitir que coisas venham nos afastar. Porque se afastar, a obra desmantela humanamente falando. E Satanás ligando terreno. Então ele está dizendo, olha, pelo auxílio de toda junta, e como é que esse auxílio deve acontecer? Aí ele fala aqui na frente, segundo a justa cooperação de cada parte. Então cada parte trabalha, agora tem que ser justa a cooperação. Se somente o pastor trabalhar, é justa a cooperação ou não? Pergunto para vocês. É justo? Somente o pastor, afinal ele recebe mesmo, então, bom, é injusto isso. Isso não é justo, não. É justo na visão humana, mesquinha, mas na visão de Jesus, que deu dom para todo mundo, é injusto. A balança não está funcionando bem, não.
Ah, mas só a Asaf trabalha. Mocidade, os varões, é injusto isso daí. Né? Só alguns, aqueles ali são sempre os envolvidos. É injusto também. Então, aqui ele diz, conforme a justa cooperação de cada parte. Todo mundo recebe dons, então todo mundo precisa estar junto. Né? E aí ele vai dizer ainda mais o que sobre esse auxílio aí, essa consolidação? Efetuando o próprio aumento. E aqui é onde entra a outra parte da soberania de Deus, que é a responsabilidade humana. O Senhor edificará a sua igreja, ele diz. Mas aqui ele está dizendo, Paulo está dizendo, gente, vocês devem trabalhar vocês que são o corpo de Cristo, trabalhar para a edificação de vocês mesmos. Ah, mas sem Deus eu vou fazer isso? Não, já está dizendo que nós contamos com Deus, que nós temos dons, que nós temos tudo da parte de Deus. Agora, eu preciso pôr mãos à obra. E o Senhor, ele escreve isso, né? Paulo, ele escreve isso, sabendo que a natureza humana ela gosta de sair fora, ela gosta de escorregar fora de responsabilidade. Às vezes nós gostamos de falar de soberania de Deus, mas aqui Paulo, ele diz, olha, vamos aprender a soberania, nós precisamos efetuar o nosso próprio aumento. E aí a gente não pode reclamar depois, nós não crescemos, nossa igreja não cresce. A igreja lá no Nordeste, conheci uma igreja, era até um grupo pequeno, mas o povo dizia, não cresce, não cresce, não cresce, mas quase ninguém queria se envolver. Como é que vai crescer? Eu pergunto, como é que cresce? Quer que o pastor dá conta? Aí não tem como. Aí não tem como. Outra vez, numa outra igreja, um irmão, ele foi num culto lá, de festividade, veio um pregador. O irmão não, uma pessoa lá que era da igreja. Ele não estava na igreja. E aí ele diz, nossa, né, essa palavra, né, foi maravilhosa e eu gostei muito, mas depois desse dia nunca mais pisou na igreja. Então, quer dizer, aqui Paulo está dizendo, olha, nós temos que estar de dentro. Ah, não é por ninguém, é pelo Senhor. Aqui nós prestamos conta, é ao Senhor. Nós vamos prestar contas ao Senhor pela igreja dele, pelos dons que ele nos deu. Nós vamos prestar contas ao Senhor. E o peso da prestação é grande. É grande. Ele vai chamar a gente um dia, né, como aquele que saiu de viagem e deixou os seus funcionários, e ele chegou e disse, o que você fez aí? O que você fez com o que eu te dei, com os talentos? Né? A gente usa talento hoje no sentido de dinheiro, né? Aliás, de sentido de dom. Mas o talento lá era o dinheiro na parábola, né? Só que o Senhor está ensinando que o que Ele nos dá, como a vida, a salvação, né? Tudo, família, trabalho, dinheiro, saúde, um corpo, roupa para usar, tudo que a gente tem do Senhor tem que ser usado para a glória dEle, tem que ser melhorado. Tem que ser melhorado a cada dia. Então ele vai prestar conta. O que você fez? Eu fiz prosperar isso. Prosperei tanto, o outro prosperou outro tanto, o outro. Ele falou, olha, eu fiquei pensando e eu acho que o Senhor é muito bravo e eu não fiz nada. E eu até enterrei o dinheiro. Então aqui o Senhor, Ele quer que a gente esteja de dentro, meus irmãos. Por fim aqui, ainda no versículo 16, perceba que lá no final do versículo, depois que ele disse, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, como? Em amor. Como é que a igreja trabalha para edificar? Em amor. Em amor. Isso aqui não pode faltar. Porque o próprio Senhor e o próprio Deus, ele edifica a igreja dele em amor. Do início ao fim, a igreja é edificada em amor. Sabe por quê? Porque nós não estaríamos aqui, nem teríamos salvação, se não fosse o amor dele. Então, o amor dele, ele pegou o quê? Miserável pecador que merece o inferno, inimigos dele, e ao chamar, ele tolerou, ele melhorou, ele tem melhorado, ele tem tido paciência, pelo menos comigo ele tem tido paciência, porque
quanta dificuldade para servir a Deus fielmente. Não sei vocês, se essa é a realidade de vocês, né? Mas quanto o Senhor tem nos tolerado. Isso é amor. Né? Quantas vezes a gente não era rebelde, inimigos dele, e ele tem trazido para perto dele. Então, quando a gente aplica isso para nosso relacionamento na igreja, então eu entendo que eu não sou perfeito, meu irmão não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, e como a gente deve andar junto? O amor. Porque se não houver amor, eu me lembro uma vez lá em Limeira, a mocidade elegeu uma diretoria executiva da Federação de Mocidades. Então tinha um seminarista, tinha 2 seminaristas, tinha uma pessoa lá bem capacitada na área de entender o livro, né, de ordem lá, manual da mocidade. Tinha gente preparadíssima lá naquela diretoria. E aí, no dia que foi eleita, ainda houve, né, a festividade. Está vendo só? Muita gente. Aqui tem, né, um presbítero, né, tem um seminarista, tem isso aqui, essa aqui, essa aqui. Foi o pior ano de trabalho daquela. Pior ano, desentendimento. Estacionamento. Então, a gente vê que o trabalho ele tem que ser feito em amor. O amor é o que faz a gente agir como o Senhor trata pecadores. O pecador ele tem que ser tratado demonstrando o amor, porque senão a gente corta relacionamento, corta vínculo, a gente é egoísta e a obra ela desfacela de novo. Então, é preciso trabalhar pela edificação do corpo em amor. Então, encerro aqui esse estudo, pelo menos a minha parte aqui, né? O tema nosso que foi visto aqui é que como é uma igreja madura. Então, nós vimos que uma igreja madura, ela é aquela que o Senhor chamou, salvou, e que ela não fica estacionada e que ela não vive para si. Ninguém é salvo para viver para si, para se divertir. Então, o Senhor salvou, fez nós escravos, e Ele agora está edificando o reino dEle, edificando a igreja dEle, e Ele nos nomeou, né, como escravos agora, que tem dons e autoridade vinda da parte dEle para nós trabalharmos, e nós trabalhamos não sem rumo, né? Nosso foco é edificar a igreja dEle. Então, cada um tem mais dons para edificar, e nós devemos, então, usar esses dons para ajudar a trabalhar juntos, a lutar, né, para que as ideias erradas, as ideias ímpias não penetrem e não venham a ter lugar no meio da igreja do Senhor. Então, nós também ajudamos aqueles que estão fracos, nós ajudamos aqueles que estão confusos, nós ajudamos quando precisamos reformar, quando precisamos comprar alguma coisa, né, quando precisamos ofertar, e tem tanta coisa para a gente fazer, pregar o evangelho lá fora, mas ele também nos adverte aqui que o corpo ele tem que andar unido. Então, cada parte tem que trabalhar para ver uma junta segura. E ele diz que é nós que, pela graça de Deus, que vamos fazer isso de forma consciente. E ele diz que isso tem que ser feito, né, em amor. E assim a igreja vai edificando. A questão que nós colocamos aqui o que nós vamos fazer hoje então, hein? O que nós podemos fazer para ajudar o pastor Davi, que agora ele está nos direitos de férias, graças a Deus, e é merecido. Mas ao voltar, o que a igreja vai fazer? O que os presbíteros vão fazer? Os diáconos vão fazer? O que os irmãos e as irmãs? O que nós vamos fazer juntos? E não é só a igreja aqui, não. Nós temos irmãos, como Cromínia. A igreja não resume a esse local. Como ajudar a igreja de lá, de cá. E existem outras igrejas aqui na cidade também, do Senhor. O reino de Deus é muito amplo. Mas a gente pode começar por aqui, não vamos pensar maior não, antes da gente estruturar, né, aqui. E às vezes a gente começa, não é estruturando só aqui, mas é na nossa casa. O reino de Deus vai começar dentro de casa. Então, como o meu dom serve para eu servir as pessoas dentro da minha casa? Vamos começar por aqui? E aí a gente vai para a igreja. Da igreja a gente vai para outros cantos.